Vamos conversar, então, agora com o relator da CPI da pandemia, o senador Renan Calheiros, que faz a gentileza enorme de nos atender hoje num dia tão tumultuado, mas que precisa, sim, ser repercutido e desse jeito que a gente faz aqui na CNN Brasil, ao vivo, com entrevista, sem edição nenhuma. Senador, boa noite, bem-vindo de volta. Mona Lisa falando, me ouve bem? Boa noite, estou lhe ouvindo muito bem, Mona Lisa. Ô, senador, muito obrigada por estar aqui, já disse isso. Me conta por que o senhor ficou tão bravo, além de todos os impropérios ditos, o que fez o senhor sair da cadeira? Olha, Mona Lisa, todo mundo tem acompanhado, nós estamos, todos nós da Comissão Parlamentar de Inquérito, submetidos a um processo de ameaça, de intimidação, de xingamento, de obstrução, todos os dias. Quer dizer, hoje mesmo, quando nós convocamos o Luciano Hang e tivemos que quebrar o seu sigilo, houve uma reação mal educada do senador, infelizmente, do senador Jorginho Melo, com quem eu tive sempre o melhor relacionamento. E foi desproporcional, mas eu aí aceitei, brinquei, aceitei. Depois ele tentou me interromper no interrogatório. Sim. Quer dizer, porque eu não poderia fazer uma consideração com relação ao governo, e especificamente com relação a essa questão da aquisição da Covaxin. Porque quem escolheu a Precisa foi o presidente. Quando o presidente da República ligou para o primeiro-ministro da Índia, a Precisa já estava na Índia, ocupando territorialmente a embaixada do Brasil na Índia. Então, nessa oportunidade, o presidente da República colocou suas digitais. E esse assunto é um assunto que nunca acaba. É uma negociata, uma bandalheira, uma coisa absolutamente mal cheirosa, né, que coloca as digitais do presidente da República. Então, nós não temos como não fazer a nossa parte, cumprir o nosso papel. E vem essa reação. Em outra proporção, o que aconteceu há 2 dias com o filho mais novo do presidente da República, que faz uma postagem numa loja de armas, intimidando a Comissão Parlamentar de Inquérito. Ora, nós já dissemos, nós vamos chegar no final. Nós estamos na reta final, mas muita coisa ainda precisa ser elucidada. Nós temos que fazer ao mesmo tempo tudo, que é avançar na investigação, ainda quebrar sigilos. Hoje nós quebramos vários outros sigilos, convocar novos personagens, né, e desenhar o relatório. E fatos novos acontecendo todo dia. Nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, Mona Lisa, nessa reta final, a elevação da temperatura ainda no caso da Covaxin, nós vamos ter elevação da temperatura no caso da Prevent Senior, né? E nós vamos ter a elevação também da temperatura, que será altíssima na questão das fake news. A cada dia esse governo demonstra que é um governo, além de irresponsável, totalmente despreparado. Tudo que faz é na improvisação. Quer dizer, e procura com os sigilos, com o CGU, encobrir essas coisas todas que foram feitas contra a população brasileira. Quer dizer, isso tem um limite, tem hora que, sinceramente, eu peço até desculpas ao povo brasileiro, a todos os companheiros da Comissão Parlamentar de Inquérito, mas tem hora que não dá para a gente aguentar. Sinceramente, por mais força que você faz, mas não dá, porque a provocação é uma coisa assim, repetida, renitente, né? É uma coisa que... Senador. Infelizmente, mas eu peço desculpas, porque o fundamental é que a gente chegue ao fim elucidando essas coisas todas. Sem dúvida, por isso que eu falei na abertura do nosso papo, da nossa conversa. Aqui é papo reto, entrevista ao vivo, respeitosa sempre.
e para que os fatos possam ser esclarecidos. Senador, mas o senhor é um homem tão experiente na política, já teve tantos embates. Eu preciso fazer uma pergunta, fique à vontade se o senhor não quiser responder, tá? Por favor, é uma percepção minha, acompanho todos os dias a CPI do começo ao fim. O senhor está no limite emocional? Não estou. É porque a gente fica lá tendo que fazer aquelas coisas todos os dias, né? O depoente não quer falar, não fala. Ele consegue uma ordem de habeas corpus que tem que ser respeitada, sim. Há uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para isso, mas ele silencia sobre coisas que ele deveria falar. O que supre tudo isso é que a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela, Mona Lisa, avançou demais com relação ao acesso a documentos, a informações. Então, na medida que o depoente não fala, você precisa revelar os fatos que a Comissão Parlamentar de Inquérito já acessou. E isso desespera a bancada governista, que sai do bom senso, da racionalidade e parte para a provocação. Aí você aceita a provocação um dia, no outro também, você se recorda que eles tentaram barrar a minha indicação para a relatoria na Justiça. Sim. Na primeira reunião, a CPI foi agredida por um dos filhos do presidente da República. Quer dizer, mas nada vai nos intimidar, nada vai nos deter com relação ao esclarecimento desses fatos todos, porque é uma cobrança muito grande da sociedade e nós haveremos de dar essas respostas, sim. Antes de passar para o Caio, uma pergunta rápida para uma resposta rápida. O senhor falou depois com o senador Jorginho, teve pedido de desculpas de ambos os lados ou azedou de vez e o relacionamento acabou? Você está perguntando com relação a mim? Sim, senador. Não tive tempo de voltar a falar com o Jorginho. Não tive tempo de voltar a falar com o Jorginho, porque logo em seguida ele saiu da Comissão Parlamentar de Inquérito, mas na próxima vez que eu encontrá-lo, eu vou falar sim. Hein? Pretende fazê-lo? Vai ter um... Eu vou falar sim. Vou falar sim, porque o parlamento é para se parlar, né? Exato. Mas de acordo com o limite que precisa ser observado. Não é? E a ninguém é dado o direito de viver permanentemente provocando os companheiros. Quer dizer, não é provocando que ele defenderá da melhor maneira o Luciano Hangel, o presidente da República. Né? Nós haveremos de encontrar uma maneira para que ele diga o que ele quer dizer, não é? Sem me interromper, sem querer proibir que eu fale também as coisas. Quer dizer, é um direito que tem que ser respeitado de lado a lado. Sem dúvida. Caio Junqueira, chega na conversa, Caio. Senador, boa noite, senador. Eu queria falar do aspecto político aí da CPI, o tal G7, dizem que foi para G6, tem muita divergência ali dentro do grupo, né? É um grupo fechado, amarrado, mas tem divergências políticas, sim. Principalmente, eu queria abordar essa questão específica com o senhor, do ministro da Defesa Braga Neto. A gente sabe que o senhor, internamente no grupo, tem defendido a convocação ainda do Braga Neto, que era Casa Civil, né, durante o maior tempo aí da pandemia. O senhor ainda acha que o Braga Neto precisa ir? O senhor ainda defende a ida do general Braga Neto, general da reserva, atual ministro da Defesa, à CPI? E o senhor acha que conseguirá convencer os seus pares do grupo ali, da maioria da CPI, de que é necessário ouvir Braga Neto? Olha, eu continuo a defender, porque ele foi, Caio, o responsável pelo Comitê de Enfrentamento da Crise, né? Ele já esteve, se não me engano, 2 vezes na Câmara dos Deputados. Então, seria importante, sim, se ele pudesse comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas eu compreendo as dificuldades. Você sabe que uma investigação parlamentar, ela é sempre e será sempre também uma investigação coletiva. Qualquer encaminhamento terá que ser feito pela maioria. Essa comissão parlamentar de inquérito, ela é única na história do Parlamento Nacional.
Nós estamos retomando as histórias das investigações do ponto de vista parlamentar. O que foi que aconteceu, Caio, na Lava Jato? A Lava Jato usurpou a competência para investigar do Supremo Tribunal Federal e também do Congresso Nacional. E passou a investigar o Congresso Nacional com o objetivo de substituir os seus membros. O Dallagnol dizia assim, tem que ter um procurador candidato, pelo menos em cada estado da federação. Quer dizer, a Lava Jato era uma coisa óbvia, contra a representação política e usurpando uma competência do Supremo Tribunal Federal. E essa comissão parlamentar de inquérito, ela está retomando a condição do Congresso Nacional de investigar, que sempre foi um ponto forte do Congresso Nacional. Então é evidente que na medida em que nós tentamos fazer isso, nós vamos ter muita resistência. Né? E quando você investiga um governo, um presidente da República, uma pandemia, em plena pandemia, claro que você vai encontrar mais dificuldades ainda. Mas se há uma coisa que nós precisamos elogiar, é o fato do G7 ter se mantido G7, ter chegado à reta final da Comissão Parlamentar de Inquérito sem brigar, né? E preparados para aprovar o relatório, que será previamente discutido, mas sem dúvida nenhuma que será um relatório aprovado pela ampla maioria, pelo menos com o apoio de 7 parlamentares num colegiado de 11 parlamentares. Renata Agostini também participa da entrevista. Renata, por gentileza, chega também. Senador, boa noite. Mirando já os próximos depoimentos, um deles é o do empresário Luciano Hang. Ele já consta da lista de investigados, então, apesar dele ter já soltado uma nota dizendo que basicamente está feliz da vida e que vai prestar os esclarecimentos, ele, como investigado, tem uma série de direitos ali por ser já alvo da CPI. Por que vocês entenderam que vale a pena chamá-lo, já que o tempo é curto? O que o senhor espera tirar de Luciano Hang nesse depoimento? Olha, foi exatamente a investigação da Covaxin que injetou a corrupção no negacionismo. O empresário é um dos porta-vozes do negacionismo. Né, defensores do tratamento precoce, levou a senhora, sua genitora, com posses para ser tratada na Prevent Senior de São Paulo, unicamente pela questão ideológica. Depois nós temos informações do próprio prontuário, né, e que os médicos fizeram anotações que ele já havia sido devidamente informado. Ele gravou um vídeo dizendo que a mãe, infelizmente, morreu porque não havia sido tratada com os medicamentos ineficazes do tratamento precoce. Quer dizer, para não desmerecer a eficácia do tratamento, mas ele não está vindo por isso, ele está vindo pela sua participação no gabinete paralelo, com relação a fake news, a financiamento de fake news e a tentativa de venda de vacinas, inclusive para empresas privadas. Eles chegaram a aprovar uma proposta na Câmara dos Deputados. Em boa hora, o Senado barrou essa proposta e, como todos sabem hoje, principalmente a Comissão Parlamentar de Inquérito, isso era um modelo de venda de vacinas para empresários para beneficiar também a Precisa, que era a atravessadora da aquisição da Covaxin. Senador, agora quem participa do papo ele está vindo pelo conjunto da obra. Me perdoe, interrompi o senhor. Pode complementar. Não, ele está vindo, me perdoe vocês, pelo conjunto da obra, apenas por isso. E ele disse que está indo com prazer, hein? Divulgou isso hoje. Bom, senador, agora eu chamo... E eu elogio Por favor, diga. Mona Lisa, e eu o elogio por isso, né? Porque para a pessoa pública, mesmo para quem não tem mandato como ele, a investigação é sempre uma oportunidade que você tem
para desfazer determinados entendimentos que as pessoas têm com relação a alguém. Então, ele valorizar e aproveitar a própria vinda para a Comissão Parlamentar de Inquérito para esclarecer fatos que o envolvem, eu acho que isso é uma coisa que antecipadamente tem que ser elogiada, sim. Sem dúvida. Agora sim, o Leandro Rezende também participa da conversa. Leandro, por favor. Obrigado, Mona. Senador, obrigado por estar conversando com a gente também. Queria voltar no tema do ministro Braga Neto. Ele foi nomeado coordenador do Comitê de Enfrentamento à Covid dentro do governo e aconteceu um embate entre a CPI e as Forças Armadas no mês de julho. Os comandantes das forças soltaram uma nota criticando uma declaração do presidente da CPI, senador Omar Aziz. Eu queria te perguntar se essa nota divulgada pelos comandantes foi reproduzida também pelo presidente Jair Bolsonaro, se essa nota de alguma maneira impacta no fato do senhor não estar conseguindo convencer os seus colegas de convocar o ministro Braga Neto para prestar depoimento à CPI, senador. Não, absolutamente não. Pelo contrário, a maior motivação para a sua convocação é exatamente essa nota que ele assinou contra o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós já fizemos a nossa parte do ponto de vista da comissão com relação a isso, mas o que dificulta é que alguns membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, com razão, eu não estou tirando de forma nenhuma a racionalidade deles, acha que a vinda dele, pura e simplesmente, pode acirrar a crise militar. É uma ponderação que nós temos levado em consideração. É por isso que eu digo que eu gostaria muito de levá-lo para depor, mas eu compreendo as razões que os meus companheiros colocam. Sim, o senador, a gente sabe que a cereja do bolo da CPI, obviamente, será o relatório, mas vamos pensar na camada de baixo, aquele creme que chama a atenção. Pensando no creme e pensando no último depoimento, qual deve ser o último depoimento? Quem deve ser a última pessoa a sentar naquela cadeira e responder às perguntas do senhor e dos senadores? Já há um consenso em relação? Não há consenso ainda, mas da minha parte eu defendo que seja o coronel Elcio Franco. Sim. Que foi o secretário executivo do Ministério da Saúde e o coordenador de todo o processo de aquisição de vacina. E a pessoa que, no âmbito do Ministério da Saúde, rivalizava com Roberto Ferreira Dias, que era o porta-voz do líder do governo, Ricardo Barros, que tratava da negociação, que fez a lei para que pudéssemos comprar vacina na Índia, a vacina Covaxin, que depois fez a lei para que a Precisa vendesse vacina para os setores privados, para os empresários privados. Eu acho que se nós encerrarmos com a volta do coronel Elcio Franco, eu acho que nós estaremos muito bem. O difícil, Mona Lisa, é encerrar. Essa CPI vai até 4 de novembro. Eu já estava com o relatório preparado para apresentá-lo hoje, exatamente hoje. Mas a cada dia a gente fica com a necessidade de atualizar novos fatos, Então hoje eu tenho fatos para atualizar em função da presença do Danilo Trento, que segundo Marconi Ferraz é o verdadeiro proprietário e foi realmente o acionista que mais aportou dinheiro na criação da empresa. Quer dizer, e a gente se depara com um amontoado de empresas fantasmas, de passagem, até com acionistas fictícios. No caso do FIBBank, que deu a garantia para todos os contratos da Precisa junto ao Ministério da Saúde e principalmente para o contrato da Covaxin, nós temos dono do bank, do FIBBank, até em Alagoas, que há 4 anos está na Justiça tentando se desfazer da condição de ser dono, criador do FIBBank.
Quer dizer, isso é uma bandalheira sem fim, nunca vista na história do Brasil, né? E essa gente fazia tudo isso enquanto o povo brasileiro continuava a morrer. E o presidente da República recusando as vacinas. No momento em que a sociedade pressionou para comprar vacina, ele recusa a vacina da Pfizer, do Butantan, da OMS e procura comprar a vacina da Precisa, do Dom Miguete, da VAT, da Belcher, do Ricardo Barros. Quer dizer, uma coisa que precisa exemplarmente ser punida. E eu acho que essa comissão parlamentar de inquérito, ela é muito importante porque ela vai proporcionar, sem dúvida nenhuma, isso. Senador, muito obrigada pela gentileza de falar aqui à CNN. Aliás, falando em falar, como é que o senhor mantém essa voz, mesmo depois de briga, falando todo dia, das 9 da manhã até as 5 da tarde? Qual é o segredo para a voz não sumir? Eu tenho, Mona Lisa, curiosidade, me esforçado bastante, né, para não baixar além do limite o tom da voz. Está conseguindo. Muito bem, senador. Segredo para manter a voz, todo jornalista quer saber. Obrigada a você, muito querida. Obrigada pela gentileza, muito obrigada por não se furtar a responder todas as perguntas. Venha sempre conversar conosco. A CNN tem olhos, ouvidos e microfones abertos sempre para todos os lados. Muito obrigada, senador.